usa muito em casa é o aerador. Essa é uma opção que muitas vezes a pessoa está em casa, ela gosta do charme do vinho, gosta do charme do ritual de se beber um vinho, colocar no decanter, mas ela lembra que vai lavar a taça, que vai lavar decanter, que tem um espaço da mesa que vai tomar. Então é muito usado esse aerador. Esse aerador então ele faz com uma certa aceleração no servir e faz uma espécie de um chuveiro. Então, além de ele ter essa aceleração, ele tem esse chuveirinho que acaba fazendo com que ele também oxigene. Então, é uma forma de você, ao servir, já está fazendo com que o vinho receba uma bomba ali de oxigênio que vai fazer com que o teu serviço já seja uma pequena aeração, uma pequena oxigenação. E, mais uma vez, sempre lembrando, a melhor oxigenação de todas é na taça. Não é a melhor no sentido técnico. Na taça você substitui o tempo de decanter, mas é no sentido de você poder tomar um vinho com calma e entender ele do começo ao fim. Muitas vezes você abre um vinho, põe na taça, geralmente quando eu sirvo a primeira taça, eu não mexo. Por quê? Você vai sentir os aromas de como que ele estava ali. Ah, ele está fechado, como que ele estava na garrafa. Então vamos começar a mexer. Você começa a mexer, você começa a observar a cor, começa a observar as lágrimas, você começa a observar muitas características que vão te remetendo ao que o vinho é. Então aqui nós temos um vinho intenso, não tem ainda reflexos de evolução, então é um vinho bastante jovem. Nós temos, geralmente, quando você pega um guardanapo, um paninho branco, você consegue ver muito melhor, porque você vê o reflexo dele. Então aqui um reflexo bastante violeta, ou seja, ainda um vinho que tem muita vida. Aroma fechado, foi recém-aberto, mas já começa a aparecer, e aí você começa a fazer aquilo que eu quis comentar ao falar que o melhor lugar de arejar é a taça, porque aí você começa a mexer o vinho. E quando você começa a mexer o vinho, você começa a ver o que o oxigênio está fazendo com ele, o que ele está abrindo, e aí você vai ver a evolução desse vinho. E geralmente, grandes vinhos, a última taça é melhor, porque você está abrindo ele, já está respirando na garrafa ou no decanter, e quando você vai tomar, você vê que a garrafa evoluiu de uma forma maravilhosa. E se você tiver mais uma garrafa dessa, depois você vai saber se se abre 1 hora antes, 2 horas antes, meia hora a menos, conforme a evolução do vinho. Uma dica que eu dou em restaurantes, uma dica que eu dou também em casa, mas é uma dica que você tem esse conhecimento para também indicar para o teu cliente. Vinhos mais antigos, vinhos que você ainda não bebeu, vinhos que o teu cliente ainda não bebeu, não promete, não reserva, por exemplo, uma mesa para as 8 horas. O teu cliente, às vezes, tem um cliente que é muito assíduo, você tem uma intimidade com ele, pode ligar, olha, hoje eu quero beber, eu vou aí às 8 horas, eu quero beber o vinho tal. Deixa um decanter para mim. Isso acontece em alguns lugares. Só que se for um vinho não conhecido, troca uma ideia com o teu cliente, que esse vinho você não conhece ainda, se ele já conhece, se dá para deixar. Por quê? Se o vinho for mais antigo ou não tiver tanta estrutura, muitas vezes ele abre e está maravilhoso, mas ele morre muito rápido. O oxigênio faz com que ele tenha uma curva descendente muito grande. Então, é aquilo que eu sempre falo, o vinho, as pessoas botam muita dificuldade nele. Botam muito glamour, mas é uma coisa fácil, uma coisa matemática no sentido do serviço, quando você vai pensar, eu não conheço esse produto, então eu vou abrir ele na hora, eu vou abrir meia hora antes, porque aí não vai ter muito erro. Meia hora antes, qualquer vinho ali vai melhorar. É difícil um vinho que vai piorar, alguém já conhece, o vinho já está mais antigo. Agora, quando você conhecer o vinho, presta atenção nisso, porque o dia que chegar o teu cliente, você vai dizer, olha, você quer tomar esse vinho? Posso dar uma sugestão? O senhor pretende tomar mais uma garrafa? Porque se o senhor pretender tomar mais uma, eu já vou deixar no decanter, porque vai ser muito melhor do que essa, porque esse vinho, se abrir, melhora. Ou, olha, eu vou abrir esse vinho para o senhor, esse vinho é muito bom, mas eu aconselho um decanter, mesmo que seja rápido, aqui 15 minutinhos, para a gente poder, você vai bebendo, mas deixa o decanter para ele abrindo. Então, muitas vezes vai armazenando conhecimento sobre cada produto, sobre cada região, sobre cada vinho. E uma coisa muito interessante, muito importante, que é o diálogo com o teu cliente. Muitas vezes está no restaurante a trabalho, muitas vezes não está a trabalho, em muitos lugares tem o sommelier prova um pouquinho, outros não, mas em geral, geralmente o garçom não vai provar o vinho. Mas nada impede de você pedir se a pessoa gostou. Se for uma pessoa mais aberta, você pode pedir esse vinho é encorpado, se é estruturado, como é que é esse vinho. É claro que eu sei que você está ali para fazer o serviço, e tem gente que não gosta de conversar.
não gosta de querer que você faça pergunta demais sobre a mesa. Mas um tomador de vinho geralmente gosta de falar sobre vinho. E quando você sentir que está de frente com o tomador, você pode sim, o senhor gostou do vinho? E aí ele vai começar a falar. Se ele começar a falar, você pode fazer perguntas. E uma das perguntas é essa: o que o senhor acha quando eu abrir novamente para alguém esse vinho? Eu devo deixar no decante? Eu devo abrir antes? Eu devo não indicar para tomar na hora, indicar para ser a segunda garrafa, porque vai dar tempo de abrir? Então são coisas que alguns clientes vão te dando a liberdade e você vai conhecendo alguns produtos da tua carta, mesmo sem ter bebido. Mas uma coisa muito importante: sempre que tiver oportunidade, deguste. Quando alguém te permitir degustar, claro que tem que ver se a casa permite que você deguste, enfim, mas sempre que tiver oportunidade, mesmo que seja em casa, deguste, porque nada te evolui mais para harmonização, para conhecimento técnico do que a degustação. Você vai ter uma memória olfativa, uma memória de sabores, uma memória daquela região. Olha, aquela região tem vinhos aromas mais de deserto, aromas de uma uva mais madura. Não, lá é uma região mais fria, lá tem aromas mais minerais. Então você começa a identificar aromas por regiões, aromas por uvas, e não tem aquela fórmula mágica de você, não, eu entendo de vinho, eu não entendo de vinho. A gente só entende com o passar do tempo degustando, e ninguém entende tudo. Então uma das coisas que você não precisa ter é vergonha e medo de fazer o teu atendimento. Você está aqui sendo preparado para fazer um atendimento bonito, um atendimento impecável no sentido de servir bem, saber fazer o serviço. Então, quer dizer, a pessoa pode gostar ou não do vinho. O vinho pode estar bom ou estar estragado. Mas você vai ter confiança no teu trabalho. E ao partir do momento que você tem confiança, as pessoas, os clientes assíduos, muitas vezes vão abrir essas portas também para que você possa degustar. Além, é claro, em casa, em confrarias, uma coisa que eu digo, eu sempre falo, participe de confrarias. Faz uma confraria com os garçons do restaurante, você não precisa comprar vinhos caríssimos. Se você pode comprar, ok. Você pode comprar vinhos médios, ok. Você pode comprar vinhos só baratinhos, começa pelo baratinho. Às vezes tem baratinhos muito bons. Tem países em que o vinho é alimento. Tem países que a tributação é muito pequena. Então você vai encontrar vinhos, às vezes, uma faixa de preço boa e que você vai tomar vinho bom. E de mais a mais, não adianta você começar tomando um vinho caríssimo e muito bom, sem ter o conhecimento de base, sem saber sem saber o que aquele aroma está sentindo é. Então uma coisa que eu sempre aconselho: a confraria não precisa ser organizada, você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter cerimonial para fazer aquilo tudo. Pode ser um dia lá da tua folga que você vai reunir com os garçons do restaurante e falar: vamos lá, cada um leva uma garrafa, vamos rachar 2, 3 garrafas, vamos rachar uma garrafa e vai provar. Na outra semana, outro estilo. E assim você vai armazenando memória e vai entendendo qual vinho é de qual região, qual é a diferença. E uma coisa é muito... Hoje em dia, a enologia está muito globalizada, assim como tudo. Então você tem técnicas de vinificação espalhadas em vários países, em todos os países. Você tem variedades de uvas iguais espalhadas em todos os países. Então, não é tão fácil assim dizer, não, essa uva com certeza é daquela região, daquele país. Isso é uma coisa que ao longo dos anos você vai aprendendo. Mas é muito interessante, por exemplo, vamos conhecer o Cabernet. Não pega um Cabernet de uma região só. Então faz 2, 3 semanas com o Cabernet, um do Brasil, um do Chile, vai pegando de vários países. Vou fazer agora com o Malbec. Malbec francês totalmente diferente do Malbec argentino. Um dos melhores vinhos argentinos é o Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Então, quer dizer, a gente começa a perceber que existem coisas no meio do caminho. Um país barato para se degustar hoje é Portugal, barato aqui no Brasil. Vinhos portugueses muito bons, às vezes mais baratos que a gente encontra na Argentina, no Chile, vinhos chineses e argentinos aqui no Brasil. Então, há formas hoje de se degustar e começar a se aprender. E começar a aprender. Então, a melhor forma é degustando e sempre no início. Depois você vai pegando a prática, você vai vendo que você vai tendo a memória, já não, esse vinho parece com aquele, mas no começo, não tenha vergonha ali, pode ser um vinho simples, pode ser um vinho baratinho, vai anotando, esse vinho eu senti a região tal, uva tal, senti isso, isso, isso. De repente você vai comprar um vinho da mesma região, né, com um pouco, e o vinho é totalmente diferente, o enólogo fez diferente, o tipo de fermentação foi diferente, a uva era diferente, e você vai criando então essa bagagem. E a grande verdade é como tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe nada no mundo do vinho. Então, muita gente vai chegar no teu atendimento e vai querer dizer que sabe muito. Mas, na verdade, quem sabe realmente muito não vem com arrogância de querer dizer que sabe. É a pessoa que vai trazer a garrafa, vai falar com você, vai trazer o vinho. Então, como tudo, geralmente o entendedor é alguém que quer dividir o seu conhecimento.
Então não tenham vergonha quando chegar alguém que quer dividir o conhecimento de conversar, porque aí a gente aprende, às vezes, vinhos que a gente não tem a condição de comprar, às vezes vinhos que a gente não tem nunca pensou que existia, quer dizer, a gente às vezes alarga passos justamente por estar envolvido com pessoas de conhecimento no vinho. Então, degustem, aproveitem, porque a gente passou aqui falando em Andalo Decanter, nós fomos para isso porque eu acho que tem tudo a ver. A evolução do vinho na taça tem tudo a ver com o decanter, tem tudo a ver com realmente essa é a palavra, a evolução, a aeração, a oxigenação. Então acho que é a aula mais propícia para a gente começar a falar sobre tudo isso que fugiu do tema principal que é o decanter, é justamente isso. O vinho evolui na garrafa, no decanter e na taça, para melhor ou para pior. E você só vai ver se melhorou ou piorou degustando.